Querido irmão, querida irmã, para esta segunda-feira da primeira semana do tempo comum, nesse dia 10 de janeiro, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 1, do versículo 14 a 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, João Batista sai de cena e dá lugar ao Messias, que ele tinha anunciado. Jesus inicia sua missão pública na Galiléia, longe do centro político e religioso, junto aos marginalizados. Começa no meio dos pobres. Numa sentença, ele apresenta seu projeto: arrependam-se e acreditem no Evangelho. Arrepender-se significa mudar de atitude, libertar-se dos esquemas opressores. Acreditar no Evangelho é assumir a novidade de Jesus com todas as suas consequências, que aos poucos os discípulos vão conhecendo na convivência com o Mestre. Sua escola não é um estabelecimento fixo. Seus ensinamentos são dados pelos caminhos, praças, sinagogas e casas, onde se encontram as pessoas. Seus discípulos deixam profissão e família por amor a Jesus e para tornar-se, como ele, pescadores de gente. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho de Marcos, lido hoje, nos mostra Jesus começando sua pregação. Jesus fala do tempo da espera que se cumpriu e do reino que se aproximou. Em resposta, espera a nossa conversão e a nossa adesão ao Evangelho. A narração da vocação dos 4 primeiros discípulos, Simão e André, Tiago e João, é uma apresentação de como deve ser nossa resposta à boa nova de Jesus. Nossa resposta deve ser a conversão, o seguimento e a participação em sua missão. Pela conversão, fazemos uma opção por Jesus e pelo reino de Deus. Pelo seguimento, tornamo-nos discípulos do Senhor. Pela missão, participamos com ele no seu serviço de evangelização, santificação e senhorio no mundo. A proposta desse dia, querido irmão, querida irmã, agradecer ao Senhor a graça de ser discípulo. Ó Jesus, pregador do Evangelho de Deus, percorres a Galiléia anunciando a chegada do teu reino. Ao buscares colaboradores, desinstalas 2 famílias e chamas os irmãos Pedro e André e os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Eles deixam a segurança do trabalho e da casa e partem contigo.
Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa segunda-feira, da primeira semana do tempo comum, nesse dia 10 de janeiro, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados, 1 de Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 8, também o texto de Marcos, capítulo 1, do 14 a 20, rezar o Salmo 115. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você poderá também ouvir o início do primeiro livro de Samuel e a continuação da reflexão aplicada à vida. Havia um homem sufita, oriundo de Ramá, no monte Efraim, que se chamava Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de To, filho de Suf, efraimita. Elcana tinha duas mulheres. Uma chamava-se Ana e a outra Fenena. Fenena tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso em Silo. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram sacerdotes do Senhor naquele santuário. Quando oferecia sacrifício, Elcana dava à sua mulher Fenena e a todos os seus filhos e filhas as porções que lhes cabiam. A Ana, embora a amasse, dava apenas uma porção escolhida, pois o Senhor a tinha deixado estéril. Sua rival também a magoava e a atormentava, humilhando-a pelo fato de o Senhor a ter tornado estéril. E isso acontecia todos os anos. Sempre que subiam à casa do Senhor, ela a provocava do mesmo modo. E Ana chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que estás chorando e não te alimentas? E por que te aflige o teu coração? Acaso não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a primeira leitura de hoje, início da primeira semana do tempo comum, traz também um texto do início do primeiro livro de Samuel. Um texto que revela a necessidade de amor ao próximo, mostrando que nossa missão começa dentro de casa. Sem ter em conta a situação de bigamia vivida por Elcana, talvez comum na época, mostra a humilhação sofrida por Ana, uma de suas mulheres, por não ter gerado filhos. Naquele tempo, quem não gerava filhos era uma pessoa mal vista. Além disso, era vítima de preconceito e de um procedimento muito comum hoje, conhecido por bullying. A humilhação vinha, sobretudo, da outra esposa, Fenena, a que tinha 2 filhos. Toda a dor sofrida por Ana revela que devemos ser complacentes com nossos semelhantes, mesmo que esses não vivam como vivemos ou não sejam como somos. São muitas as situações de sofrimento que ainda hoje acontecem dentro de nossas famílias, dentro das nossas escolas, no trabalho, na rua.
e na sociedade em geral por puro preconceito. Poderíamos lembrar aqui uma lista de situações que são hoje passíveis de discriminação e preconceito. Todas são causadas por ignorância e por falta de compaixão. Cabe a cada um de nós saber respeitar o nosso próximo, independentemente da sua classe social, raça ou condição sexual. Ser cristão, discípulo missionário de Jesus Cristo, é viver esse respeito humano que começa dentro de nossos lares e se estende por outros espaços da sociedade. Se nós queremos seguir Jesus, precisamos conformar nossa vida aos seus ensinamentos. O Evangelho de hoje, o primeiro do tempo comum, traz o tema da prontidão em seguir Jesus e lutar contra as forças da morte. A prisão de João foi um indicativo de que o tempo havia se completado. Chegou a hora de Jesus entrar em ação e mostrar a que veio. Ele inicia sua missão na Galiléia, e a sua missão, consiste em pregar o Evangelho de Deus e anunciar a aproximação do seu reino. Para isso, era preciso que houvesse conversão e crença nas suas palavras, o portador da voz de Deus. Estamos diante do primeiro grande desafio de Jesus: fazer com que acreditem que a sua voz é a voz de Deus. No entanto, ele precisará de pessoas que o auxiliem. Sozinho, ele não poderia fazer muita coisa. De início, ele nos ensina a agir em comunidade, a contar com a ajuda de outros. Vemos aqui o convite que Jesus faz aos primeiros discípulos para que o sigam. Os dois irmãos, Simão e André, pescadores, são convidados a experimentar uma nova modalidade de pescaria, agora de gente. Eles não pensam duas vezes. Imediatamente deixaram as redes e o seguiram. O mesmo faz Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Deixaram seu pai e os empregados na barca e partiram junto com Jesus em outra barca. Tudo parece muito simples, visto a partir de uma narrativa resumida como esta, mas as coisas não são bem assim. A decisão de seguir, de deixar tudo e acompanhar Jesus exige de cada um de nós desprendimento e, sobretudo, conversão. Outro grande desafio de Jesus foi encontrar discípulos fiéis, que fossem com ele até as últimas consequências, que não o negasse nem o traísse. Hoje não é diferente. Muitos se dizem cristãos, querem segui-lo, porém, quando as coisas ficam difíceis, preferem voltar para os seus barcos, entre aspas, para o seu mundo. E isso, quando não o traem, negam-no e o vendem por tão pouco. Mas essa é uma situação que veremos num outro tempo litúrgico, a Quaresma. É um pouco essa a proposta da liturgia deste primeiro dia do tempo comum, quando entramos com Jesus na sua missão. Ele quer que tenhamos certeza de que é o Filho de Deus e que a sua voz é a voz de Deus. Aceitar o convite que ele nos faz para o seguimento e deixar o barco do nosso comodismo, das nossas supostas seguranças, segui-lo prontamente, é a proposta de hoje. Não será uma missão fácil, mas ele não nos abandonará. Veremos isso diversas vezes durante essas 34 semanas. É hora, portanto, de ouvir
a sua voz que nos convoca a entrar no seu barco sem medo das tempestades que virão. Deixar tudo e segui-lo. Estamos dispostos a isso? Você, querido irmão, querida irmã, está disposta a isso? Reze comigo esta oração. Espírito Divino, torna-me decidido em acolher o chamado do Mestre Jesus e segui-lo sem me deixar prender por preocupações mundanas. Amém.